ele pode ser, como a gente tinha falado antes, dominado pela consciência. Mais do que pode, ele deve, né? Porque é o meu corpo, né? É o seu corpo. Então nós devemos dominar esse corpo energético. Mas como a gente dominar se a gente nem sabe, às vezes, da existência dele? Então tem muitas pessoas que nem admitem a existência de um corpo energético. E aí a gente falar em domínio fica bem complicado. Mas o que a gente tem para ajudar é uma técnica muito básica, que a gente chama mobilização básica de energias. E a primeira, assim, é a circulação das energias. A gente chama isso de circuito fechado das energias. E depende unicamente da vontade da consciência. Ninguém pode fazer por ela, mas nós ensinamos a pessoa a fazer. Inclusive, em todas as nossas palestras gratuitas, ao final, a gente faz um trabalho energético, claro, um trabalho bem rápido, só para a pessoa conseguir perceber, às vezes, pela primeira vez, a pessoa acaba percebendo esse seu corpo energético, as suas energias. Vocês querem até trazer, Fábio, como é que faz isso? Eu queria lembrar, assim, só antes até de falar disso, lembrar que o que é importante para a pessoa que está nos assistindo lá, ver dessa questão das energias, né? A gente está falando bastante coisa aqui, mas é importante, a gente até tem lá em todas as salas de aulas do Instituto, lá quando vai entrar no IPC, tem o princípio da descrença que a gente chama, que diz que não acredita em nada, nem o que disserem lá no IPC e nem aqui, né, nessa entrevista, né? Mas experimente, tenha suas próprias experiências pessoais, porque é a experiência da pessoa, a experiência em vivenciar as bioenergias, a experiência em perceber a interação entre os ambientes, entre as pessoas, perceber que ela é influenciada, que ela influencia os ambientes ou as pessoas, que isso vai fazer com que ela mude de patamar, que ela consiga perceber e ver que isso é uma realidade, entende? Então, a ideia é que ela não acredite nisso, que ela vai lá na prática, na vida dela e consiga perceber as energias. Isso que eu acho que é bem bacana, né? Sim. Daí, vamos retomar então, né? Fiz um parênteses, né? E uma técnica, assim, bem interessante é a gente, pela ação da vontade, movimentar as energias, levar ela lá pro alto da cabeça, fazer ela descer até a planta dos pés e trazer de volta. Isso é um exercício que qualquer um pode fazer e depende, assim, unicamente o quê? Concentração e vontade. Nada mais do que isso. Não precisa de ninguém para trabalhar. Não precisa de ninguém, de nada mais, de nenhum tipo de ritual, não precisa de incenso, não precisa de nada. O trabalho é unicamente com as suas energias. Então eu posso movimentar as minhas energias e mais, trazer um ritmo diferenciado, acelerar ela com o objetivo de dinamizá-las e de alcançar uma outra frequência, porque a energia a gente vai trabalhar e falar em frequência, né? Frequência de energia. E o que a gente faz ao fazer isso? A gente vai aumentando a frequência da nossa energia, ao ponto de chegar em algo que a gente acha assim super básico, né? E importantíssimo, essencial nessa nossa vida, que é instalar um estado vibracional. A gente chama isso de EV, estado vibracional. O que é isso? O que é isso, Fábio? Então, o estado vibracional, é o estado então, que a gente fala então em outro corpo de manifestação, né? Corpo energético, né? E ele coexiste com o nosso corpo, com esse corpo físico aqui. Então, que nem a professora Cristina falou, então ele vibra em outra frequência, né? Então a ideia é que a gente comece a trabalhar as energias, né? Acelere essa trabalhação com as energias. A ideia, só abrir um pequenininho parênteses também, a ideia é que a gente consiga perceber elas, não imagine as energias. Sim. Entende? Então, consiga perceber a ideia, sentir, né? Sentir. Então, inicia lá no topo da cabeça, põe vontade, aquela vontade que não aconteça qualquer coisa aqui, eu vou tentar perceber essas energias. Coloca lá no topo da cabeça e tenta que ela varra todo o corpo, né? E vai acontecer que a gente começa a acelerar esse trabalho de cima a baixo, de baixo para cima, o trabalho energético, e vai acontecer que, acelerando cada vez mais, esse corpo energético vai entrar em ressonância, quer dizer, a frequência vai modificar lá da vibração, e vai ter um estado que a gente chama de estado vibracional, né? Que a professora Cristina falou, que ele vibra, e a percepção energética da pessoa que vai lá estar no dia a dia, que é uma vibração inteira, sabe? Sabe aquelas cadeiras que tremem, sabe? Aquela vibração? É uma ideia, né, de como uma pessoa, para tentar ver como é que é o estado vibracional. E seria um alinhamento dos chakras? Como é que funciona essa questão, assim, esse processo com as energias e os chakras? Não é um alinhamento dos chakras, né? Mas assim, explicando o que é chakra, né? Para quem não sabe o que é chakra. Então, chakras são pequenos pontos energéticos, né? Então a gente tem, na verdade, o nosso corpo ele é todo formado de chakras, né? Alguns são, aí que a gente estuda alguns, né? Alguns são maiores, são mais fáceis de perceber. Mas o corpo energético são
é um grande chakra, né? Então o estado vibracional, ele vai fazer que, vou chamar assim, não é assim, eu vou chamar assim como se fosse um grande chakra, né? A gente vai sentir uma ressonância, né? Ressonância não, mas um estado que a gente chama de vibracional porque como se eu não alinhasse, mas não sei, me falta a palavra agora para dizer, mas a ideia é que a gente entre num estado que fique junto. De fazer um desbloqueio desses chakras. Isso, exatamente, desbloqueio, perfeito. Faz o equilíbrio, desbloqueio desses chakras. E assim mesmo sem a gente pensar em um a um, porque eles estão sendo trabalhados na medida que a gente está trabalhando toda a nossa energia, todo o corpo energético. Esse tipo de técnica, ela é muito interessante, prática e simples. E ótima, eficiente, porque eu não preciso pensar num chakra, no outro, não preciso pensar em cor, eu não preciso nada disso. Eu trabalho com a energia e automaticamente eu estou trabalhando com todos os chakras, eu estou trabalhando com todo o corpo energético. Então, automaticamente eu estou desbloqueando os chakras, automaticamente está havendo um realinhamento dos chakras, automaticamente eles estão entrando em equilíbrio, porque eu estou trabalhando com todos. Então, não precisa pensar em nada mais a não ser na energia. Uma coisa que é interessante, às vezes as pessoas chegam lá e perguntam, tá, mas como é que eu faço para levar a minha energia lá para o alto da cabeça? Porque a gente faz uma condução, né, para ajudar a pessoa. E aí uma coisa também bem simples. Onde é que está a nossa energia? É onde está a nossa atenção. Então, eu coloquei a atenção no alto da cabeça, minha energia está lá. E isso também explica muito mais coisas, assim, até para a gente fazer um parêntese, para a pessoa entender o que é o processo energético, por que é possível fazer essa circulação. A gente imaginar, quando a gente quer muito uma coisa, seja lá o que for, eu quero me formar, eu quero passar no vestibular, ou qualquer outra coisa mais simples, né? E o foco, eu ponho a minha atenção ali, eu consigo. Então, né, dá para desafiar, né? Olha, todos vocês, eu tenho certeza que em algum momento que quis muito, quando quis mesmo alguma coisa e colocou a sua vontade, colocou a sua atenção em algo, você conseguiu. Então, se a gente quer colocar a nossa energia no alto da cabeça, a gente coloca a atenção no alto da cabeça, a energia vai estar lá. Uma coisa que é interessante a gente perceber aí, tanto do estado vibracional como técnica, assim, pensar lá, vamos pensar na gente, como é que a gente escolhe no nosso dia a dia nossas amizades? Como é que é isso? Como é que é esse processo? É uma tabela que a gente faz? Essa pessoa eu quero que seja minha amiga, essa não? Não é assim, né? Acaba sendo intuitivo, né? Mas o que acontece nesse intuitivo? Como é que a gente escolhe nossos amigos? Por afinidades, né? Então a gente se afiniza com aquela pessoa, que, por exemplo, eu tenho os amigos do trabalho, os amigos do esporte, os amigos do voluntariado, os amigos que são grupos, né? E por afinização. E o que é essa afinização? Né? Como é que acontece ali por trás, né? A gente está falando em ciência, né? Esse é o processo de energia também, né? Então a gente se afiniza com aquele grupo porque tem uma coisa, alguma coisa é ótimo, né? Mas tem uma ideia em comum entre eles, né? Então no trabalho, ou no esporte, isso é uma afinização. E aí isso funciona para que foi? Eu estou explicando isso para quê? Para explicar para que serve o estado vibracional. Por exemplo, se a gente está naquele local lá que a professora Cristina falou do shopping, né? Ou num lugar que a gente percebe que está sendo influenciado por aquelas energias, mas quer mudar de estado. Não quero mais sentir isso que eu estou sentindo. E a gente pode aplicar essa técnica que serve para isso. Faz um estado vibracional. Por exemplo, voltando lá para a história do sapato. Por que de repente me deu a vontade de comprar isso? Aí eu preciso disso, né? Gente, para um pouquinho, essa vontade é minha mesmo. Que energia está gravitando aqui comigo, né? Bom, para um pouquinho, faz um estado vibracional, que não precisa ficar num lugar fechado, escuro, nada disso. Pode fazer qualquer hora. A gente pode fazer qualquer hora, em qualquer lugar, de olho fechado, de olho aberto, isso não importa. E que é importante também, que depende de você, da sua vontade, né? Isso é bacana. Por quê? Porque depende só de ti. Então, a mesma coisa quando a gente se deixa influenciar por alguma coisa, para a gente sair daquele estado, depende só da gente. Depende da nossa vontade de fazer as coisas. Agora sim, eu acho que é interessante para as pessoas entenderem o que aconteceu. Por que o estado vibracional pode me trazer lucidez? O que aconteceu aí? Por que esse fato parece assim, e é simples, né? Trabalha minhas energias e consigo entender o que está acontecendo, melhorar, pensar melhor. Então, aí entra aquilo que a gente estava falando antes, dessa questão da interação. O quanto a gente interagindo aqui, eu estou absorvendo as tuas energias, absorvendo as dele, né? O quanto daqui a pouco eu estou tão encharcada das energias de vocês que eu acabo já não manifestando só a minha energia, ou só as minhas vontades. Porque se o pensamento, a energia,
O sentimento também é energia. E eu estou absorvendo os pensamentos, os sentimentos também. Então, daqui a pouco, eu já não estou mais traduzindo ou expressando a minha vontade. Estou expressando a vontade de outra pessoa. E essa pessoa, até, a gente não vai entrar muito nisso, mas só um pouquinho para entender que tá acabando, mas só para assim, porque o nosso paradigma, ele traz muito mais do que isso, né? Ele trabalha com um processo bem mais amplo. Então, às vezes, não é nem a vontade do Gabriel, a vontade do professor Fábio, mas é a vontade de uma consciência que já não tem mais corpo físico. E ela vai estar te influenciando, no caso. Ela pode influenciar. Se eu não sei o que está acontecendo, eu estou me influenciando, eu estou encharcada de muita coisa, eu não sei mais nem quem eu sou, nem qual é a minha vontade. Eu faço um EV, aumento essa vibração, limpo esses meus chakras, limpo a minha aura e consigo perceber melhor a mim mesmo. Então, você querendo ou não, você vai estar sendo influenciado pelo ambiente. Então, o ideal é que você tenha essa lucidez para trabalhar com as suas próprias energias. Muito interessante. Não é nem influenciado, né? Mas está trocando energia. Está interagindo. Influenciado se a gente não tem lucidez. Aí sim a gente é influenciado. Sim. E nem sabe o que é, o que é pior ainda. Sim. Então, fica o convite aí para os nossos telespectadores experienciarem a trabalhar com as suas próprias energias. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui. Foi uma bela apresentação aí. E fica o convite para vocês voltarem, porque esse tema gera muito mais outros temas. Né? Então, eu gostaria que vocês deixassem aí um recado para os telespectadores. Eu acho que o grande recado que a gente pode deixar é divulgar até, se a gente puder, que dentro do Instituto a gente tem uma palestra gratuita, que é toda sexta-feira, depois o Gabriel vai passar o endereço, né, o telefone onde encontrar, às 19h30. Dentro dessa palestra a gente fala sobre um tema específico da Conscienciologia e ao final tem uma técnica, esses técnicos do estado vibracional que a gente falou, da harmonização base de energias, a gente faz na prática. Então o que é bacana? Se vocês tentarem e não conseguirem, venham até o Instituto, vamos nessa palestra e vão ver que lá se vocês conseguem experimentar, que às vezes até fica um pouco mais fácil, um ambiente otimizado, né? Com as pessoas que trabalham em energia. Né? Então acho que isso é o recado final. E também, mais uma coisinha também, é o seguinte, aquela ideia que a pessoa, a partir da vontade dela, que ela consegue mobilizar as energias. Isso é o mais importante. Ela não depende de ninguém, de objeto, nem de nada. Depende dela. Ok. Eu quero agradecer também ter estado aqui com você, Gabriel. Obrigado por nos receber. E fica o convite aí, né? Reforçando o convite do professor Fábio. Realmente, na UniPC a gente pode aprofundar mais esse assunto. Acho que assim, no tempo que a gente teve, a gente espero que tenha levantado assim, um pouquinho a curiosidade aí do povo. E aí o pessoal venha nos conhecer. Venha e depois tem os cursos também, a gente tem muito livro, né? Sim. Então tem muita coisa assim. Então apareçam lá. Vai ser um prazer recebê-los. Então, vamos ficando por aqui. Gostaria de agradecer a sua audiência. Se você quiser aparecer no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, fica na Rua São Manuel, número 189, no telefone 051 3224 0707. Um ótimo domingo.